Gente, olha só, o vídeo de hoje promete ser uma verdadeira montanha-russa de informações. Isso explosiva, né? Se eu fosse você, eu não perderia nenhum segundo sequer desse vídeo aqui. Eu vou trazer para vocês muita notícia importante. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E claro, né, como o YouTube parece estar boicotando a entrega dos nossos vídeos, é fundamental que você se inscreva no nosso novo canal e siga a gente também no Instagram. Eu tô deixando o link tudo aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para garantir que você não fique sem as notícias verdadeiras que não possuem interferência de mídia, tá? Gente, agora vamos aqui ao que interessa. A esquerda está sendo completamente ignorada no cenário internacional e eu vou mostrar todos os detalhes desse isolamento vergonhoso que o Brasil está sofrendo. Mas isso não é tudo. Lembra da Maria Corina, asilada na Venezuela? Pois bem, gente, ela acabou de divulgar informações bombásticas que saiu aqui sobre a possível queda do Maduro, tá? E você precisa ficar de olho porque o que está acontecendo lá pode respingar aqui no Brasil e eu vou te mostrar o porquê. Segura firme aí porque as notícias não param por aí não, gente. Acabamos de receber aqui uma outra informação de que uma nova interferência está em andamento no Senado. E Pacheco parece se dar muito mal após os atos aí pedindo o impeachment do Moraes. Será que agora vamos ver finalmente o impeachment do Moraes saindo do papel? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. E para fechar com chave de ouro, mais uma bomba para o Lula. As sujeiras que estavam escondidas, gente, debaixo do tapete começaram a aparecer. E agora estamos diante de uma possível manipulação de dados pelo governo Lula. Olha que vergonhoso escândalo acaba de sair aqui na mídia. Acaba de um deputado trazer também essa informação. É um verdadeiro escândalo que pode trazer graves consequências para esse desgoverno. E eu vou trazer tudo aqui para vocês. Então, meus amigos, preparem-se porque esse vídeo é imperdível. Vamos desmascarar tudo aqui que está acontecendo e você não vai perder nenhum detalhe sequer. Então, bora lá já começar aqui a primeira informação que eu vou compartilhar, porque a gente já começa aí com a história aqui do Maduro, já mostrando a esquerda em escala global como está sendo avaliada pelo mercado internacional. E aqui a gente viu, saiu aqui no jornal, que o Maduro está nu diante do mundo. Quem disse isso foi a opositora Maria Corina Machado, a BBC, e eu vou trazer todos os detalhes aqui agora para você. Olha aqui, meus amigos, que interessante essa matéria. Abre aspas, transformamos a Venezuela em uma causa mundial, fecha aspas. Essas palavras poderiam resumir o balanço que Maria Corina Machado faz sobre o que a oposição venezuelana conseguiu nos 2 meses que se passaram desde as eleições presidenciais do dia 28 de julho, nas quais, segundo a oposição, seu candidato Edmundo González venceu com ampla vantagem, apesar dos resultados oficiais confirmarem a vitória do presidente Nicolás Maduro. E nesse período, Maduro não conseguiu que governos próximos, como o de Lula no Brasil ou de Gustavo Petro na Colômbia, aceitassem a vitória que lhe foi concedida pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Brasília e Bogotá, assim como outras capitais ao redor do mundo, continuam pedindo às autoridades venezuelanas que apresentem as atas de votação que sustentem a vitória de Maduro, mas também não condenam, né, gente? No entanto, também nesse tempo, o candidato opositor teve que se exilar na Espanha, enquanto a própria Machado vive na clandestinidade para evitar ser presa pelos órgãos de segurança venezuelanos que detiveram cerca de 2.000 opositores desde as eleições. 2 meses após as eleições, o jornalista Stefan, do programa Hard Talk da BBC, fez uma entrevista em inglês com Machado, na qual ela se mostra otimista sobre o que a oposição conquistou nos últimos meses. Mas a líder oposicionista também pede mais ações da comunidade internacional, afirmando que o momento para pressionar Maduro em busca de uma transição na Venezuela é agora. Aqui, gente, ela traz aqui um importante fato, assim, porque a Corina, a matéria é imensa, como vocês viram aqui, não adianta eu ler ela inteira para vocês que o vídeo fica muito longo e cansativo, mas eu vou resumir para vocês aqui que ela trouxe, né, nessa nova entrevista, falando do Maduro estar isolado, está desesperado com os últimos acontecimentos. Ele esperava ter mais apoio, só que os países que de fato apoiarem ele vão ter uma grande perda internacional.
Um grande exemplo aqui a gente traz é o próprio Brasil. Até o Estadão trouxe uma matéria, deixa eu mostrar aqui para vocês compartilhar, pelo colunista e jornalista Andrés. Ele trouxe aqui um texto de opinião bem interessante a respeito disso. Os patéticos discursos de Lula e Gustavo Petro na Assembleia Geral da ONU, que repercutiu muito, né? Ambos condenaram Israel, falaram da Ucrânia, mas ignoraram completamente uma das maiores crises de refugiados do mundo, o que está ocorrendo perto dos seus próprios países, a Venezuela. Os discursos do presidente do Brasil e da Colômbia no dia da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, na terça-feira, 24 de setembro, foram patéticos. Olha só o jornalista trazendo do Estadão, hein? A matéria. Ambos condenaram Israel pelas guerras em Gaza e no Líbano. Falaram da Ucrânia, lamentaram a crise política no Sudão, no entanto, ignoraram completamente uma das maiores crises de refugiados do mundo que está ocorrendo perto de seus próprios países, a Venezuela. Nem o presidente brasileiro, nem o homólogo colombiano denunciaram o ditador Nicolás Maduro por ter roubado as recentes eleições na Venezuela, nem pelos assassinatos de milhares de manifestantes pacíficos nos anos mais recentes, nem pelo êxodo massivo de cerca de 8 milhões de venezuelanos, mais de 20% da população desde que assumiu o poder em 2013. E aqui, a omissão da Venezuela por Lula e Petro em seus discursos na ONU foi ainda mais ridícula, considerando que eles propuseram planos grandiosos para resolver as guerras da Ucrânia e no Oriente Médio como se fossem atores importantes ou tivessem alguma influência naquelas partes do mundo. Lula promoveu um plano conjunto entre Brasil e China para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que segundo o presidente ucraniano, né, o Zelensky, é totalmente favorável à Rússia. E Lula começou o seu discurso cumprimentando a delegação palestina na Assembleia, embora tenha mencionado, né, que o Hamas está mais recente, gente. Olha só o que trouxe, né? Rodada de hostilidades culpou principalmente Israel pela guerra contra grupos terroristas palestinos que há décadas pregam a aniquilação de Israel. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito disso, resumindo aí o que está acontecendo de forma internacional. Por essas matérias aqui, gente, a gente já percebe aí, né, a esquerda global, que ela está cada vez mais isolada e sua hipocrisia não passa mais despercebida, como vocês viram do próprio jornal Estadão. Lula, que tenta se posicionar como uma figura de relevância internacional, vem sendo condenado por vários países devido à sua postura autoritária e alianças questionáveis. No último ano, Lula foi duramente criticado por sua defesa da ditadura cubana, sua aproximação com o regime Nicolás Maduro, seu silêncio cúmplice diante das atrocidades na Venezuela, enquanto o mundo inteiro denuncia os abusos de direitos humanos que ocorrem sob essas ditaduras. E líderes como Biden, Emmanuel Macron já expressaram desconforto com as posições de Lula, e especialmente quando ele minimizou a invasão da Ucrânia pela Rússia, buscando uma neutralidade falsa que favorece regimes autoritários. Lula, que já foi, talvez um dia, né, aclamado como uma liderança emergente na esquerda global, está agora cada vez mais desacreditado no cenário internacional, como vocês puderam ver. Enquanto isso, Gustavo Petro, outro representante de esquerda, também, vocês viram aí, é amplamente criticado por suas ações populistas e sua incapacidade de lidar com crises internas, deixando claro que esses líderes estão perdendo relevância e ficando isolados no palco internacional. Esse isolamento é uma consequência direta de suas alianças como ditaduras, proteção de regimes criminosos e também incapacidade de lidar com as crises que afetam seus próprios países e vizinhos. Enquanto Lula e Petro atacam Israel e se intrometem em questões globais, eles ignoram completamente as crises de seus próprios quintais. Esse comportamento está tornando, né, a esquerda mundial cada vez mais irrelevante à medida que o mundo desperta para suas verdadeiras intenções de manter o poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique apoiar regimes opressores e abandonar os próprios princípios que fingem defender. Essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Enquanto isso, né, a gente vai vendo as consequências, o que vai acontecendo. As pessoas estão cansadas, gente. Olha essa outra notícia aqui. Ato contra Moraes em BH pede que Pacheco aceite pedido de impeachment. Gente, olha só, saiu na CNN Brasil.
Protestos com lideranças da direita aconteceu nesse domingo, dia 29, na Praça da Liberdade. Uma manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, aconteceu na manhã de domingo na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Os manifestantes pediam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceite o pedido de impeachment contra Moraes, e foi falado sobre a necessidade da direita se organizar e protestar contra injustiças do Poder Judiciário. O ato contou com a presença de políticos como o senador Cleitinho, o deputado federal Nicolas Ferreira, senadores Magno Malta, Eduardo Girão, além dos deputados Bia Kicis e Marcel Van Hatten, também estiveram presentes. O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, estava no ato. Sua assessoria informou que ele foi como cidadão acompanhar a manifestação e não como candidato. Então, isso daqui nos mostra, né, ele nos traz aqui uma outra reflexão importante aí da gente falar. A postura do Rodrigo Pacheco no Senado é cada vez mais insustentável, gente, e perigosa para sua própria carreira política. Enquanto Alexandre de Moraes continua a exercer um poder desmedido e arbitrário, Pacheco ignora que os pedidos de impeachment contra o ministro do STF, se alinhando a uma estratégia de proteção que só afasta ainda mais o povo e os próprios senadores. O protesto em BH nesse domingo, com lideranças da direita na Praça da Liberdade, foi um claro recado. O povo acordou e está exigindo respostas. A população está cansada da impunidade, do autoritarismo, e Pacheco se coloca no caminho errado para continuar ignorando as vozes que pedem justiça e transparência. A pressão está aumentando, e se ele continuar a se recusar a colocar o impeachment de Moraes em pauta, pode ser alvo de uma grande interferência no Senado, porque já recebemos aqui informações de que senadores já estão temerosos de que sua própria inação leve a uma retaliação popular, especialmente em tempos de redes sociais e mobilizações rápidas. O que Pacheco parece não entender é que o cenário político está mudando, os cidadãos não estão mais dispostos a assistir passivamente ao abuso de poder sem se manifestar, e os senadores que não se posicionarem a favor da vontade popular corre o risco sério de enfrentar consequências graves nas urnas, gente. Então o Brasil está acordado, e os políticos que subestimam essa mudança podem estar assinando suas próprias derrotas políticas. Se Pacheco continuar nessa rota de omissão, ele estará colocando sua carreira no jogo e provocando um colapso no Senado, com a crescente possibilidade de interferência por parte dos próprios parlamentares pressionados pela voz crescente do povo. Vocês acham isso também? O que vocês acham? Vão comentando aí para mim. E agora vamos para a pior parte, gente. Olha só o que está acontecendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Essa informação aqui importante que veio do deputado federal Gustavo Gayer. Gustavo Gayer trouxe essa informação importante e a gente vai falar a respeito dela agora. Eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Olha só, gente, o que está acontecendo, né? Desemprego cai a 6,6% no trimestre terminado em agosto, diz IBGE. Eu vou trazer aqui um pouquinho a respeito do que fala, né? Porque o que acontece? Depois que o IBGE trouxe essa informação, isso foi trazido aqui pelo Gustavo Gayer, que é deputado, tá? Federal. Olha só, um ponto importante. Saiu no Infomoney a comemoração do Lula com a notícia. Vão dizer que é sorte, mas é só trabalho, diz Lula sobre queda do desemprego. A taxa de desemprego fechou o trimestre encerrado em agosto em 6,6% e a queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre de março a maio. O patamar é o menor desde o primeiro trimestre encerrado em dezembro de 2014. Gente, é o seguinte, né? A gente vê aqui que a postura do Lula ao tratar dos números do desemprego no Brasil levanta sérias dúvidas sobre a veracidade e transparência das informações que ele tanto comemora. O presidente, que durante o governo Bolsonaro, né, comenta aí o que vocês acham, durante o governo Bolsonaro, ele criticou ferozmente a inclusão de empregos informais nas estatísticas. Vocês se lembram disso, né? Agora ele segue com uma linha muito semelhante, com a diferença de que esconde as verdadeiras dificuldades que o Brasil enfrenta. Lula criticou o aumento de microempreendedor na era do Bolsonaro, acusando o ex-presidente de inflar os números com trabalhadores informais. Agora ele mantém a mesma metodologia, mas ignora o fato de que o cenário econômico atual é muito mais precário. Ao invés de fomentar o empreendedorismo e facilitar a criação de pequenos negócios, como no governo anterior,
O Lula quer uma população escrava a um trabalho CLT que nem funciona mais, né? Do jeito que era nesse século aqui que vivemos. E aqui mostra um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Você vai assim, na minha opinião, o que é pior, né? Ele não alterou a forma de contagem, ele continuou omitindo informações importantes sobre a situação real de mercado de trabalho. Como podemos acreditar nos dados de emprego que Lula tanto exalta, quando vemos um país com fuga de investidores, empresas solicitando recuperação judicial em massa e um aumento expressivo no número de MEIs fechando as portas? Se são as empresas que geram empregos, como pode o governo se vangloriar de números tão positivos quando na prática a situação é desastrosa? Ford, Sony, LG, Mercedes-Benz, outras gigantes deixaram o Brasil ou reduziram significativamente suas aquisições nos últimos anos, gerando empregos com elas? Além disso, vemos exemplos claros de empresas em falência, como Americanas, Tokstok, até a Tapué, agora recentemente, que enfrentam graves crises financeiras. Outro ponto que Lula tenta usar como trunfo, mas que é na verdade uma armadilha para o país, é o aumento de número de funcionários públicos. Essas posições de trabalho que ele conta como emprego são, na verdade, personalizadas para o Brasil. O aumento da máquina pública não reflete um crescimento econômico real, mas sim uma sobrecarga nos cofres públicos. Estamos falando de empregos que não geram riquezas, mas despesas para a população que tem que pagar através de imposto. Lula está inflando a máquina estatal, enquanto o setor privado, responsável por gerar riqueza e desenvolvimento, está sendo asfixiado. A ligação entre Lula e IBGE também não pode ser ignorada. O presidente do IBGE, sob o governo atual, parece mais alinhado com o discurso político do que com a missão de fornecer dados imparciais. Como confiar nesses números quando o órgão parece estar submisso aos interesses do Planalto? Lula pode comemorar o quanto quiser, mas os números não batem com a realidade das ruas e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu compartilhar até minha tela aqui. Olha só, falou aí que é o IBGE, né? Mas olha isso. Aí o Lula comemorou, mas aí aqui mostra. Servidores do IBGE fazem protesto contra autoritarismo do presidente do órgão. Então o presidente do IBGE, gente, ele tá, que é o Márcio aqui, ele tá com protestos, olha só, servidores do Instituto do IBGE realizaram um protesto, inclusive na quinta-feira, contra o presidente do órgão. As medidas autoritárias e pouco transparentes do economista à frente do IBGE foram as razões que motivaram as manifestações. Então, se está tendo manifestação, se os próprios servidores do IBGE disseram que as informações não são transparentes e ele tem um perfil autoritário que combina bastante aí com o que a gente está vendo no Brasil, como podemos confiar, né? Aqui, inclusive, o ato exige que o presidente do IBGE altere o comportamento autoritário que tem aí marcado suas ações recentes e estabeleça um real processo de diálogo com os servidores em relação das diversas alterações em curso do Instituto. Então, está tendo uma denúncia sobre esse presidente que está aí com uma estratégia muito alinhada, muito parecida com a do Lula, né? Tem mais, olha só esse jornal aqui, que trouxe o consultor jurídico falando dos pedidos de recuperação judicial que cresceram quase 70% em 2023, ou seja, as recuperações judiciais estão aumentando, gente, está em alta. Então como pode ele falar que está aumentando o número de empregos se está aumentando o número de pedidos de recuperação, se está reduzindo o número de empregados nas empresas? Olha mais, fuga de capital estrangeiros da B3 no primeiro semestre de 2024 é a mais intensa desde 2020. Então, os investidores estão retirando o dinheiro da bolsa. Tá tudo aqui, gente, no jornal. Olha só, tem mais, ainda não parou não. O UOL também trouxe aqui uma matéria importante, esperar aqui carregar, até da Tapué, ó, que pediu recuperação judicial e anunciou o processo de vendas da empresa. E aí a gente vem com a bomba, né? Folha de São Paulo trouxe: Brasil bate recorde de servidores públicos com 12,65 milhões de profissionais no setor. Então os dados mostram que o número é puxado por alta de contratação nos municípios e por aumento de trabalhadores sem carteira assinada. Gente, então a gente vê aqui que o Brasil está batendo recorde de funcionalismo público, está inflando a máquina pública, e aí ele vem comemorando, só que os números vocês viram aí, eu mostrei para vocês que aqui a gente mostra fatos, não bate. Agora eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Contem aí pra mim, porque é bomba atrás de bomba e tem mais ainda, depois eu trago mais vídeo. Um beijo, compartilhe bastante, até mais.